É a melhor coisa que tem, a melhor coisa que existe para uma empresa sem dúvida. é ficar dependente de processos. Existem duas formas de você ter uma empresa. Uma é quando a empresa depende de supermentes, né? De super cabeças. Precisa de um bom vendedor, um bom financeiro, um bom técnico. Eu brinco que é como se você precisasse da Liga da Justiça lá na empresa. Quando um desses melhores sai, tu tá lascado, porque é um problemão. Você não acha outro super-herói, não é tão fácil. Agora, quando você tem processos, você só precisa de um super-herói, que é o Batman. Porque o Batman não tem superpoder nenhum. O Batman tem um cinturão lá de utilidades. Tem um gancho para ele escalar, tem uma rede para prender bandido, tem um repelente de tubarão, se ele cair no mar e vier uns tubarão atacar. E o processo é isso. O processo ele dá para a pessoa superpoderes que a pessoa não tinha. Então, quando tem processos, você consegue ter pessoas mais simples trabalhando na empresa, pessoas que se sentem mais seguras, se sentem confiantes naquilo que estão fazendo porque tem algo que guia. E as pessoas adoram. Olá, olá, olá. E eu sou Fernando Campagnolo. A minha atividade, o meu hobby, o meu prazer, o meu motivo de alegria, a minha grande satisfação é ajudar empresários a mudar de vida. O que eu faço, o que eu passo o dia fazendo é ajudar que empresários possam trabalhar menos e a empresa render mais. E eu sei que quando eu falo isso, muitas pessoas chegam e dizem para mim, mas isso aí que você está falando é coisa impossível, isso que tu está falando é difícil, isso que você está falando é algo que você está se aproveitando de uma situação. Mas a verdade é assim, algumas pessoas acham isso, algumas pessoas usam esse método que a gente passa, que a gente transmite e consegue ter verdadeiras mudanças na sua vida e nas suas empresas. E muitas pessoas conseguem efetivamente trabalhar menos e fazer a empresa render mais. E é exatamente por isso que hoje eu não vou fazer essa live aqui sozinho, não. Eu tenho aqui comigo, eu já vou chamar daqui instantes algumas pessoas alguns empreendedores líderes que conseguiram isso, que conseguiram na prática trabalhar menos e fazer a empresa render mais. E é eles que vão contar para a gente hoje, vão compartilhar um pouquinho como foi essa experiência, como é que eles conseguiram esses resultados. Então eu vou chamar agora, deixa eu entrar aqui, liberar eles aqui, vou liberar todo mundo. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Elisandro, tudo bem? Boa noite, Márcia. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Está entrando aqui também o Célio e o Roberto. Aqui só está tendo um pequeno delayzinho, mas eles já estão chegando também. Enquanto isso, eu vou pedir para o Elisandro e para a Márcia, primeiro as damas, né? Primeiro as damas. Márcia, por favor, se apresente para a gente aí, fale o seu nome, a sua empresa, né? Divulga o teu negócio e fale também o que você faz, Márcia. Ok. Então, eu sou a Márcia, né? Eu tenho uma empresa que se chama, uma empresa na área da beleza, que se chama Angels Beleza. Então, atuo há bastante tempo nessa área, mais de 20 anos, ajudo as nossas clientes, né, a investirem mais no seu visual, né? Então, a ficarem mais bonitas, mais belas, né? E trabalhamos numa equipe de 10 pessoas hoje, né? Atuando corte de cabelo, maquiagem, pedicure e manicure, tratamentos estéticos, né, faciais e corporais, e que promovem também o bem-estar e a autoestima dessas mulheres. Legal, legal, maravilha. Seja bem-vinda aí à nossa live do Q20, Márcia. Elisandro, por favor, se apresente. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Elisandro, conforme o próprio companheiro já falou. Sou responsável pelo comercial da Haramac, que é uma fabricante de implementos, a qual tem o objetivo principal como melhorar a lucratividade do pecuarista, sem que o mesmo tenha que fazer um grande investimento, através de uma dieta equilibrada. Estamos aí junto da Viva Positivamente, melhorando algumas situações da empresa. Maravilha, Elisandro. Prazer ter você aqui com a gente também. Roberto, seja bem-vindo, Roberto. Se apresente aí para nós, por gentileza. Obrigado. Eu sou o Roberto, da Centro-Sul Sementes, de Passo Fundo, tá? E a minha empresa, ela trabalha para garantir mais tempo e mais lucratividade
nas negociações da produção agrícola. Nosso negócio é trazer para o cliente aí mais tempo, mais lucratividade nas negociações de sementes deles, né? Se apresenta então, Célio, para a gente aí, por gentileza. Bom, eu sou o Célio, sou sócio proprietário da Parâmetro Autovidros aqui de Passo Fundo. A gente trabalha no ramo de vidros automotivos e peças, acessórios e serviços. A gente está no mercado aí há 5 anos. Atendemos seguradora, atendemos particular e estamos aí junto com a Viva Positivamente para também organizar a empresa e ter uma qualidade de vida melhor, uma rentabilidade melhor da empresa e que a empresa funcione sozinha, sem a dependência do dono dentro da empresa. Um belo desafio, né, Célio? Mas tenho certeza que você tem tudo na mão para chegar lá. Sem sombra de dúvida. É isso aí. Então tá, eu queria saber de cada um de vocês, aqui podemos a mesma ordem aqui, né, começando pela Márcia, o Elisandro, o Roberto, depois o Célio. Então eu queria que vocês compartilhassem aqui com as pessoas que estão ao vivo com a gente, com as pessoas que também vão ver essa gravação depois, porque a maioria vê gravado, né? Eu queria que vocês contassem aqui, antes de você se tornar um empreendedor líder, você apagava muito incêndio lá na empresa? Como é que era a tua realidade antes? O que acontecia lá? Eu, na realidade, quando eu iniciei minha empresa na área da beleza, o que eu queria? Eu queria trabalhar na área da beleza. Eu pensava assim, nossa, eu vou deixar as mulheres mais bonitas, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Eu quero cortar cabelo, quero... Bom, eu chegava na empresa às 8 da manhã e era a primeira a chegar e a última a ir embora, né? Então, eu pensava que dessa forma, trabalhando operacionalmente, eu ia crescer, eu ia ser uma empresária bem-sucedida, né? Bom, com o passar do tempo, eu trabalhava muito, muito mesmo, né? E 12, 14 horas por dia. 12, 14 horas por dia. Não sabia delegar nada, né? Então, eu achava que, na realidade, as pessoas não sabiam fazer. Elas não sabiam fazer que nem eu. Então, elas não tinham amor àquilo para mim, então aquele trabalho não era bem feito. Então, eu tinha uma equipe, mas não permitia que as pessoas trabalhassem, né, corretamente, né? Não sabia delegar. Então, eu só apagava incêndio realmente todos os dias, né? Eu passava o dia todo ensinando, mas de uma forma completamente errada, não tinha sucesso, né? Então, faltava muita comunicação com a minha equipe. Eu não conseguia me fazer claro ou me comunicar de forma correta com ela. Mas tirava férias uma vez por mês, né, Márcia? Conseguia sair 15 dias por mês, mais ou menos. Mas férias não existia, não existia essa palavra no meu vocabulário. Jamais. Não tinha como. Entendi. Uma semana, talvez, ali na época do carnaval, aqueles diazinhos, fechava o salão, porque, nossa, fechava o salão. só ia eu não estando lá, não funcionava. Então, essa era a minha visão, né? Nada funcionava se eu não estivesse lá. E você, Elisandro? Pagava incêndio? Como é que era a tua vida antes? Na verdade, até para não ficar muito repetitivo, eu acho que a Márcia falou praticamente o que eu teria que ter, o meu ponto de vista, acho que era assim, do Roberto, do Célio, de quase todo mundo que está assistindo, não vai ser diferente. Mas a verdade é que o dia tinha lá 12, 14 horas, terminava o dia, a gente olhava para trás, o que eu fiz hoje? E olhava e via que não tinha feito quase nada. Tinha trabalhado, se esgotado, muitas vezes até cobrando algumas situações de pessoas que não deviam, que não é que elas não queriam fazer, elas não sabiam fazer, na verdade. Tendo problemas, às vezes, até em casa, porque quase que não se tem família quando se trabalha 12, 14 horas do dia, no caso, né? Fica difícil, né? Fica bem difícil, exatamente. E para tirar férias, nós até encontramos uma forma, foi fazer coletivas. 15 dias por ano, a fábrica fechava, praticamente fechava, ficava só um mini setor de peças ali, no caso, de pós-venda, e o restante parava tudo para que a gente pudesse descansar alguns dias, no caso. Mas descansava entre aspas também, porque o telefone tocava toda hora. Né? Então, a grande dificuldade que eu acho que todos nós temos aí. Tivemos, na verdade.
tivemos, né? E a esposa e a filha adoravam, Sim. né? Você trabalhando 12, 14 horas, eu imagino. Imagine, né? Imagina. Mas até que a esposa concordava até demais, na verdade. Mas chegou o ponto que dá para a gente melhorar, ter um pouquinho mais de vida em casa, fazer a empresa se tornar mais produtiva também, manter o crescimento da empresa, que já não tinha mais como, né? Então, melhorou muita coisa. Ótimo, perfeito. E você, Roberto? Como é que era lá o negócio? Semelhante ao que o pessoal comentou aí, a situação era a mesma, né? Mas o que eu vejo, assim, é um ponto que eu sabia fazer, né? Sabia trabalhar como corretor, como vender, fui vendedor há muito tempo. E aí, quando montei a empresa, eu queria vender, queria trabalhar nessa área que eu até, essa parte do negócio que eu até gosto bastante. Mas eu tinha muita dificuldade da parte de administrar o negócio de uma forma mais sistêmica, né? E o que eu percebi, por exemplo, no momento que a empresa começou a crescer um pouco mais, a empresa já tem aí, hoje está com 10 anos, né? Ela começou a crescer e ficou difícil de administrar, porque ficava muito concentrado, muita coisa comigo, e semelhante ao que o pessoal comentou aí, trabalhando 10 horas na empresa, ia para casa e continuava trabalhando. No meu caso, minha esposa trabalhava junto, então é o tempo todo falando sobre o negócio, envolvido com o negócio, e sempre muito desgastante, né? E sempre apagando incêndio, né? Que eu acho que é um dos problemas aí que a gente acaba sempre apagando incêndio. E você o bombeiro da empresa. Você se envolvia lá no operacional, Roberto? Sempre, muito. A empresa dependia totalmente de mim, até que eu comentava, se um dia eu fosse vender a empresa, eu tinha que ir junto, porque eu era o principal funcionário. Eu acho que você era o patrimônio, não era nem funcionário, né? Tinha uma etiqueta lá, patrimônio número tal. Mas o Célio, eu sei que não. O Célio, antes de virar um empreendedor líder, ele trabalhava 2, 3 horas por dia só, né, Célio? Acho que não tem um de nós aqui que está aí no grupo que fez diferente no início, né? O trabalho, sai de casa cedo, volta para casa, o pessoal já está, às vezes, até dormindo, família dormindo, às vezes, a esposa já, ou você não estava dormindo, estava indo dormir, então chega em casa, é isso aí, 10 horas por dia, 12 horas, não tem como, no início, se a gente não se organizar, trabalhar assim. A empresa também começou pequena, começou a crescer, começou a ter funcionários. A gente tenta direcionar os funcionários, como não tem base para direcionar eles não têm onde procurar também, cai tudo sobre a gente, né? Então todo mundo procura para fazer qualquer coisa, qualquer problema procura a gente. Então isso acho que é recorrente de todo mundo. E comigo também não é diferente, não foi diferente, mas a gente está conseguindo praticamente se livrar. Então, esse ano já consegui tirar umas férias descansada. O ano passado foi mais complicado um pouquinho, mas esse ano foi umas férias descansadas, 15 dias, mas pelo menos 15 dias sem telefone, sem ninguém cobrar, sem ninguém fazer. Então, tá andando já. Tem bastante coisa a melhorar, né? Mas já conseguimos, pelo menos, chegar em casa, dar tempo de brincar com as crianças, de conversar com a esposa, de ter uma vida, né? Antes estava sujeito você chegar em casa, um dos filhos atender e falar, mãe, tem gente aqui. Mas era bem assim mesmo. Às vezes chegava em casa, pô, não tem ninguém em casa. E estavam todos dormindo já. Estavam todos dormindo já. Legal. E eu queria saber, assim, de vocês também, que vocês compartilhassem com a gente. Deixa eu só dar uma espiadinha aqui. A Dayana Roberto entrou aqui, deu uma boa noite. Boa noite, Dayana. Seja bem-vinda. Dayana, se o Roberto mentir aqui qualquer coisa, você escreve ali, tá bem? Eu queria saber de vocês aqui, pode ser, vamos seguir a mesma sequência aqui, então. Pela mesma sequência, começando pela Márcia, o Lisandro, o Roberto e o Célio. Qual foi o aprendizado mais importante que você teve lá com o empreendedor líder que fez a grande diferença em você ou na sua empresa? Quando eu conheci o empreendedor líder, no caso que eu participei, o meu maior aprendizado naquele momento foi realmente
aprender os processos, né, da empresa. Lá a gente aprende como que vai funcionar essa empresa corretamente, né? Aprender a fazer esses processos, a delegar as responsabilidades para as pessoas, né? E entender que as pessoas se comprometem a partir disso. A partir do momento que elas têm um processo, que era um grande problema para mim, a comunicação com as pessoas que trabalhavam comigo. Então, a partir daí, eu comecei a ter um engajamento muito maior dos profissionais, né? E a gente começou a ter realmente foi um divisor de águas. Conhecer os processos e organizar esses processos dentro da minha empresa foi, para mim, um divisor de águas, realmente. Foi algo que me deixou muito mais leve e começou a minha empresa a realmente ter cara de empresa. Opa. Aquilo que realmente é aquilo que eu queria. Você percebia que as pessoas estavam mais norteadas, no caso? Exatamente, elas sabiam o que a empresa queria delas. Até então elas estavam soltas lá dentro, né? Recebendo tarefas, né? Então elas faziam aquela tarefa, daqui a pouco tinha outra tarefa e então elas não estavam sabendo aonde que era o lugar delas, né? E o que elas tinham que realmente executar diariamente. Então, a partir do processo, dos processos organizados, padronizados, elas conseguem saber o que elas têm para fazer lá dentro a partir do momento que elas entram para dentro da empresa. Então, elas têm aquela responsabilidade. Então, é algo que elas incorporam, né? Então, para a empresa, isso é muito importante. Né? O que você falou é algo que eu acredito que seja muito importante, né? A pessoa ter uma responsabilidade. Quando o colaborador tem uma responsabilidade, você acaba dando uma reputação para ele zelar. Então, ele fica com um compromisso de dar conta daquilo ali, sem que o empresário tenha que ficar lá mandando, cobrando, pegando no pé para ver se está fazendo ou não. Não é verdade? Exato. Joia. Elisandro, e você? Eu acho que o meu maior aprendizado foi perceber que nós, como empresários, jogamos muito a culpa em cima do funcionário. E foi perceber que muitas vezes não é ele que é ineficaz, e sim somos nós, como empresários, que não transmitimos para ele o que ele realmente tem que ser, o que ele tem que fazer. E muitas vezes não damos as ferramentas que ele necessita também. Então, eu acho que mais que tudo foi assumir um pouquinho mais a responsabilidade e saber delegar um pouquinho mais, né? Aprender a delegar, na verdade. Que bacana isso que você falou, Elisandro. E é bem isso, né? Às vezes o empresário, né? E eu já passei por isso também. A gente tende a culpar, né? Culpa lá o funcionário, é mais fácil para nós, né? Vamos culpar ele, não quer nada com nada, não tá nem aí. Mas na verdade a gente acaba deixando essa situação se criar, né? E a grande diferença é que quando a gente transfere a responsabilidade para alguém, eu não posso fazer nada, né? Se é ele o culpado, o que eu posso fazer? Eu troco, aí vem outro e também é culpado. Agora, se eu trago para mim, opa, peraí, eu sou responsável, o mínimo que eu posso fazer é tentar consertar algo que eu possa ter errado, não é verdade? Exatamente, exatamente. É assumir a responsabilidade, né? Eu acho que cada um... aquela história é muito fácil a gente transferir a culpa. É muito fácil e é o que a gente geralmente faz, na verdade. Né? E não resolve nada, né? A gente transfere e não resolve. Exatamente. Exatamente, exatamente. Roberto, conta pra gente aí, para você, qual foi o maior aprendizado? O melhor, assim, o que eu aprendi, o meu maior aprendizado foi que é possível, organizando com os processos, de tornar a empresa duplicável e até exponenciável, pensando assim, né? Eu tive um problema que minha empresa teve até com uma equipe maior do que está hoje e chegou num ponto que estava tão concentrado em mim que eu percebia que não tinha como a empresa crescer mais, porque os problemas concentravam. Eu tinha muito problema de que tudo ficava comigo, né? Resolvia um problema, resolvia outro, passava o dia inteiro apagando incêndio, como a gente comentou antes. E hoje, que a gente organizou, sistematizou, criou o organograma, a empresa não é mais horizontal, com todos fazendo a mesma função, tem funções diferenciadas, inclusive de supervisão. Hoje eu vejo a possibilidade de duplicar ela a curto prazo, inclusive está no nosso projeto aí do futuro para duplicar, né? Ou até mesmo para criar novas filiais. Hoje é possível de pensar numa empresa maior sem trabalhar igual um louco, porque no momento que ela teve
uma equipe grande, eu centralizava demais e os problemas todos vinham comigo e eu chegou a um ponto assim, não tem como a gente ir além disso, esse é o tamanho máximo da empresa. Hoje eu consegui perceber que organizada, trabalhando menos, trabalhando de forma mais eficiente, eu consigo pensar numa empresa maior, com filiais, que já tinha pensado, mas não quero filial, não quero me incomodar ainda mais, eu já trabalho que nem louco e vou trabalhar ainda mais e arrumar mais problema, desse tamanho tá bom. Hoje, então, eu consigo perceber isso melhor, né, com mais clareza, e o nosso projeto é realmente de duplicar a empresa, de trazer, já estamos com o organograma aí, que hoje é 13 pessoas lá, já estamos com o organograma para 26 pessoas, já apresentei para a equipe esses novos cargos, então o pessoal já está envolvido, já também interessado nesses novos cargos, inclusive de cargos de supervisão, cargos de gerência. Hoje eu consigo vislumbrar a empresa maior e já está tudo planejado, projetado, e a própria equipe já conhece qual que é o nosso objetivo aí de médio e de longo prazo. O que foi o que me ajudou mais, foi isso aí. Olha que legal, cara, isso que você falou, porque às vezes a gente acha, né? Mas estou trabalhando já que nem um louco e estou no meu limite aqui, né? E você falou algo que para mim é a chave. Ou trabalhar menos é você poder trabalhar mais organizado, você poder trabalhar mais estratégico, mais focado, ou seja, né, Roberto, trabalhar mais inteligente, né? Trabalhar pensando mais com a cabeça e menos com os braços. Exatamente. E o Roberto acabou de mostrar que é possível, né? É possível a gente trabalhar menos e a empresa render mais. E você, Célio, conta para nós. Bom, o meu maior aprendizado foi que a gente tinha os processos descritos dentro da empresa, mas eles estavam soltos. Então, eles não estavam organizados para a gente delegar para responsabilidade. Então, com o protótipo de negócio que a gente implantou e está evoluindo todo dia, a gente consegue ver que consegue linkar todas as partes e todos os setores da empresa para seguir no mesmo rumo, né? Esse que foi o nosso maior aprendizado. Então, a gente consegue ver que o pessoal, sabendo qual que é a função dele e o que impacta no colega e o que impacta no outro setor, ele desempenha uma função mais com maior afinidade, o desempenho melhor, se esforça mais, né? Ele já sabe onde que a gente precisa ir, né? Então, isso que o nosso maior aprendizado foi esse. Muito interessante de trabalhar desse método. Então, também com isso a gente consegue delegar, o pessoal assume a responsabilidade, né? E a gente consegue trabalhar mais no estratégico. A gente trabalhava praticamente só apagando incêndio, ou a gente consegue pensar, vamos fazer isso, consegue projetar o futuro, consegue planejar o ano, consegue ter um planejamento um pouco melhor, né? Legal, bacana. Olha que interessante, né, o que o Célio fez. O Célio unificou a empresa dele, na verdade, como se fosse um sistema vivo, né, Célio? As pessoas começam a entender a responsabilidade, até onde ela tem que ir, por que ela tem que ir, o que impacta na vida do lado do colega, do outro, para que dê um bom andamento da empresa, né? Então, na verdade, cada um sabe o seu papel e a sua responsabilidade. E isso ajuda muito qualquer empresa, as pessoas terem essa clareza, ter esse discernimento. Nós estamos aqui, mais ou menos, aqui com 8 pessoas assistindo a gente agora, 9 agora, bateu, alguns devem ter entrado exatamente nesse momento. Então, só para dar uma clareada aqui, o que a gente está fazendo, a gente está conversando aqui com 4 empreendedores líderes que aprenderam como trabalhar menos e fazer a empresa render mais. Eles estão contando para nós como que eles fizeram isso na prática. E eu já aproveito esse momento aqui para falar, estamos com 12 pessoas, que se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida que você queira perguntar para qualquer um deles aqui, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai abrir um espacinho, eles vão fazer questão de responder para poder te ajudar, a fazer melhor. Mas dando sequência aqui a esse nosso bate-papo, eu quero fazer uma pergunta agora, e para não cansar vocês que estão aqui com a gente, eu vou fazer essa pergunta para o Roberto e para o Célio. Depois nós vamos intercalando aqui. Roberto e Célio, aí vocês decidem quem quer falar primeiro.
Eu queria saber o seguinte, como é que vocês fizeram para comprometer mais a equipe de vocês lá? Então, Campanholo, se o Célio me permite, eu gostaria de começar, então. A minha equipe, assim, sabe que eu tive um problema sempre com a equipe, que era uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas para trabalhar conosco. Porque a pessoa tinha que ter um conhecimento técnico da área agrícola, né? Compreender um pouco disso, e tinha também que compreender a parte de vendas. E como era muito difícil de encontrar, eu tinha que ou escolher, ou pegava o técnico e tentava ensinar vendas, ou pegava o vendedor e tentava ensinar a parte técnica. Atualmente, como a gente fez algumas modificações, divisões de setores que ajudaram bastante, eu tenho pessoas que têm conhecimento, que são experiência de vendas, que têm um bom conhecimento de vendas, e eu defini um treinamento técnico para elas que é suficiente para que elas desempenhem a função que elas precisam. Até porque hoje o vendedor ele tem uma função mais específica. Antes era mais amplo, até não vou me abranger muito aqui para não ficar muito longo. Mas o que eu fiz foi o seguinte: hoje eu deixei claro para esses nossos colaboradores, em especial a equipe de vendas, qual que é a nossa missão. Eles têm isso claro, a nossa missão, tá? Que durante as suas negociações com os clientes, eu deixei para eles claro quais são as metas deles, metas objetivas, metas possíveis de alcançar, mostrei para eles como é possível de alcançar. Eu trabalhei com o POP, deixando bem claro para eles também o que eu espero deles, né? Então, o que a gente espera deles como funcionários, e criei também a gamificação e premiação, tá? E isso fez com que eles se envolvessem, até porque eles percebem que podem ganhar melhor, a equipe toda ganha premiação, né? E eles podem ganhar melhor se esforçarem, e tem um envolvimento muito bom. Eu tenho uma equipe que está engajada. Até eu comentei esses dias com minha esposa que eu fiquei muito contente de perceber no final do mês a equipe já tinha alcançado a sua meta de venda, mas estava focado em alcançar ainda mais, e ir além, e um disputando com o outro para ir além da meta. Então, imagina que a meta foi estourada e no dia 30, ali no último dia, sexta-feira, a equipe estava correndo atrás, né? Queria mais. Isso foi muito interessante de assistir, algo que no passado a preocupação no final do mês era só minha, né? Será que vamos ter aí no final do mês um bom resultado? Hoje a preocupação é da equipe, e a equipe está muito engajada, e estou muito feliz com isso. Eles têm um objetivo junto com você e brigam ao teu lado, né, Roberto? Deixa eu te fazer uma pergunta, Roberto, aproveitando isso que você falou. Então, hoje, para você contratar essas pessoas, facilitou? Ficou mais fácil agora do jeito que está? Ficou mais fácil, porque hoje eu tenho tanto o processo de contratação quanto o processo de treinamento, claro. Então, já está estabelecido como vai ser, e hoje é muito mais rápido para que o meu, da parte de vendas, esteja pronto para começar a trabalhar. O que antes demorava muito, muito mesmo, assim, até 3, 4, 5 meses para ele ficar pronto, até porque ele precisava aprender muito mais, e também porque esse conhecimento era passado boca a boca, explicando, treinando, tinha que treinar um de cada vez. Hoje em dia está tudo pronto, treinamento, hoje em dia está tudo claro lá para eles. Em 2, 3 dias ele já começa, em 2 semanas já está pronto para trabalhar de forma efetiva ali, né? Para nós foi muito melhor, hoje em dia está muito mais rápido, com certeza. E você acreditava antes que isso era possível? Antes de você passar pelo empreendedor líder, se alguém te falasse que dava para fazer, você ia acreditar? Olha, eu até via alguns que faziam com mais eficiência que eu aí, mas não sabia como é que era o processo deles, né? Hoje em dia eu começo a compreender como é que funcionam as empresas que dão certo, que crescem, né? A gente hoje está nesse caminho aí, e espero daqui para frente só organizar cada vez mais, né? Estamos sempre num processo de organização e de melhoria da empresa. Que joia, cara. Excelente, excelente. Célio, vai lá, conta pra gente. Comprometimento da equipe também é para nós. O que a gente fez? Mostrar os números para eles. O pessoal está engajado. A gente precisa faturar tanto, a gente precisa vender tanto disso, vender tanto desse. Ter os números, ter as metas, né? E passar para eles de forma clara, objetiva, dar responsabilidade de cada um fazer o seu trabalho, tendo um norte, né?
mas cada um fazer do seu jeito. Então, se a gente precisar adequar nossos processos, a gente vai adequando, mas sempre com norte, com foco tendo um foco sempre, né? É isso que a equipe enganjou e todo mundo faz a sua parte, consegue trabalhar numa harmonia, a equipe. Eu sempre tenho a minha vida profissional também, na outra empresa que a gente trabalhava, a gente vê que tem equipes que, a mesma equipe, num determinado tempo, ela é uma equipe ótima, assim, que ela trabalha numa harmonia total, leve, e depois a mesma equipe, com o passar do tempo, ela começa a decair. Então, isso a gente consegue perceber quando tem uma equipe engajada. Se tem alguma das pessoas que começa a decair, a equipe engajada, a equipe já dá sinal, aquele funcionário lá parece que ele está meio que não está comprometido com a equipe. Então eles mesmos vêm trazer para a gente consegue manter a equipe mais linear possível, né? Então isso, e aí, como é que a gente faz isso? Basicamente é trabalhar com números, né? E mostrar para eles também. Você acredita que eles se sentem parte, então, parte desse jogo que vocês estão jogando todo mês ali, Célio? É isso aí, a gente tem a meta lá de faturamento, de vendas e de gastos também, né? Quando a gente mostra isso para eles, parece que eles atingiu, aqui a gente ficou abaixo dos gastos que a gente precisava ter um teto de gastos, a gente ficou abaixo, pessoal, legal, a gente conseguiu. Então, final do mês a gente faz uma confraternização com o pessoal também. Eles se sentem, eles conseguem vão atingir a meta. Esses dias agora com toda essa parte que deu uma parada grande para nossa empresa, né? Praticamente a gente no mês passado agora que passou, a gente conseguiu praticamente atingir o nosso faturamento dos meses anteriores. Quer dizer que a crise não chegou nem perto lá, então? Deu uma batida, mas já está na recuperação, praticamente já recuperou o nosso. Teve um mês ali que a gente parou, né, que fechou, mas não tem o que fazer. O mês que a gente trabalhou já praticamente equalizou a nossa empresa. E você acha, Célio, que mais. Se você não tivesse essa equipe comprometida e pegando junto, esse resultado teria vindo nessa época? Eu acho que não, porque hoje, se não, eles veem que eles se preocupam, não vamos atingir a meta. O que a gente vai fazer? Eles mesmos vêm buscar, né? Eles se preocupam. Hoje a gente está, para quem conhecia o Campanholo, conhece a empresa lá, a gente estava sempre lotado, o serviço, a gente nunca ia buscar um cliente no mercado, né? No mercado sempre trazia os clientes para nós e trabalhava sempre cheio e jogando para frente os clientes. E agora nessa época não, eles veem, eles vão buscar, como é que a gente vai fazer aqui, a gente vamos tentar, vamos focar essa semana vender mais esse tipo de produto. Não, deu certo, então agora a gente vai vender assim. Então eles mesmos se conversam, os vendedores, os técnicos, quando você vê alguma coisa, você passa para nós. Eles mesmos são engajados para tentar buscar as metas e superar, na verdade, né? Legal. Isso aí é algo assim que a gente sempre comenta, né? Porque quando dá uma crise, às vezes tem aquele empresário que ele recua. Meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? Ele senta lá, chora, reclama e não age. E olha o que o Célio fez lá com a equipe dele, né? As pessoas se movimentaram. Peraí, o cliente vinha, agora não está mais vindo. Opa, vamos atrás. E foram atrás e a crise não pegou como deveria ter, como era para ter pego, né, Célio? Que legal. Sensacional. Faturamos mais que fevereiro, que foi um mês atrás aí, muito perto de março, que também foi um mês bom. Janeiro também, chegamos um pouquinho abaixo de janeiro. Olha só. Mas dá para ver que a gente logo consegue superar até o que a gente vinha realizando. Que maravilha.
Sensacional. Eu queria saber da Márcia agora e do Elisandro, vocês decidem quem fala primeiro. Como é que vocês fizeram para padronizar os processos lá na empresa? Um dos processos, no caso, que foi padronizado, falta vários ainda, na verdade, a gente tá engatinhando, mas teve um caso aí que foi o caso da expedição. Era um processo, era um setor que dava bastante dor de cabeça, na verdade. Nós tinha bastante problema com ela. Tinha o pessoal que fazia expedição, não era culpa deles, eu acho que era muito mais nossa, de falta de um processo. Eu, cada meia hora, 40 minutos, descia lá, ficava 10 minutos em redor, falava, faz isso, faz aquilo, altera tal coisa. E, resumindo, nós vinha nessa situação há muito tempo, só que cada vez pior, porque a empresa foi crescendo, tomando um porte maior, e cada vez faltava mais tempo. Tanto faltava tempo para mim, quanto mesmo eu gastando um tempo enorme lá embaixo, ainda saía algumas coisas de uma forma errônea, que não era o correto. Então, foi realizado o processo, foi simplesmente escrito detalhado tudo que tinha que ser, tudo que tinha que constar, na verdade, que o funcionário deveria avaliar no fazer a expedição dos equipamentos, colocado inclusive o tamanho de cada equipamento, como podia remontar, encaixar e assim por diante. E com isso foi passado para a equipe, para as pessoas que fazem a expedição, explicado tudo certinho, passo a passo ali. E dentro de pouquíssimos dias, até os primeiros dias eu desci igual para conferir, a gente tem aquele medo de que vai ter problema e que as coisas não vão rodar, na verdade. Normal. Mas eu passei a perceber que além da equipe produzir mais, porque antes, muitas vezes, eu virava as costas e o pessoal acabava fazendo de uma forma errônea. Mas aquela história não era culpa deles. Faltava ter um processo. E daí voltava, não, vão ter que refazer isso aqui, vão ter que descarregar, carregar de novo. E causava uma grande perda de tempo. E hoje, literalmente, eu quase não me envolvo mais com a expedição. Eu só simplesmente passo o que tem que ser feito, digamos assim, o que tem que ser carregado e a equipe se vira com tudo. Então, reduziu aí umas 2 horas por dia do meu serviço, no caso, que eu já tinha muita coisa para fazer, e sendo que eu não fazia, na verdade, eu só ia lá e ficava no blá, 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 mas gastava, sei lá, umas 2 horas por dia que faz falta no estratégico, principalmente, né? E quanto tempo você levou para montar esse processo, Elisandro? Aí que tá, até a gente conversou numa outra situação, eu levei cerca de 2 horas. Foi simplesmente escrever o passo a passo ali, que estava, na verdade, tudo dentro da minha cabeça, só faltava colocar no papel. Foi feito isso, mais um tempinho ali para orientar a equipe, explicar como funcionava o passo a passo, para que eles tivessem um entendimento, na verdade. E está resolvido. Na verdade, o que eu perdi, o que eu gastava de tempo num dia foi o suficiente para fazer o processo, na verdade. Há quanto tempo esse processo está funcionando? De 60 a 90 dias, eu não vou saber dizer o certo, na verdade, mas é mais ou menos isso aí. Vamos chutar para baixo, então. Se fosse 60 dias, economizou 2 horas por dia. Isso? Uhum. Isso, então, exatamente. Então, você levou 2 horas para fazer. Se está rodando há 60 dias e te economizou 2 horas por dia, significa que você já economizou 120 horas. Se eu tiver bom de matemática, né? Exatamente. Então, vocês conhecem algum investimento que você coloca 2 e ganha 120? Eu não conheço. Não existe. Não existe. Mas o Elisandro teve um ali. O Elisandro teve um. Que foi... 80, na verdade, né? Que é de segunda a sexta. Não conta os sábados e domingos. Bom, então vamos supor que chegue a 80, então. Tá louco de bom? Não, bem lembrado, Roberto. Que seja 80, mas vamos lá. Isso aqui vai ter 1 ano, vai ter 2, vai ter 3, então é uma conta que vai se multiplicar muito mais, no caso, né? E a realidade é que a gente percebe que falta processos em toda a empresa, ou quase toda ela. Mas, aos poucos, todos os setores que estão sendo feitos tá tendo melhorias bem grandes, tanto na produção quanto na diminuição de problemas, na verdade. Olha só, que legal. Pegando esse gancho do que o Elisandro falou, a Cris, a minha sócia, né, ela tem uma frase que eu adoro, que ela diz o seguinte: se tu é preguiçoso, tu para e faz processo. Porque você vai fazer uma vez só. Depois você não precisa mais fazer. Tá feito, é só passar para as pessoas, facilita a tua vida. Olha que legal, o Elisandro acabou de comprovar isso. Antes de eu passar a palavra para a Márcia, deixa eu só ler aqui, porque o Luiz Prado também é um empreendedor líder e está assistindo nós aqui, e um grande amigo meu, inclusive.
Ele está dizendo o seguinte: antes de fazer o treinamento, não acreditava ser possível que mais pessoas realizassem os trabalhos da empresa como se fosse eu. Olha só. Aí a Dayana, conhece, Roberto? A Dayana Lopes está dizendo assim: a padronização é óbvio, precisa ser dito. Verdade, verdade, Dayana. Aí o Luiz veio e complementou aqui: o que mais gostei no treinamento é que é prático. Aprende hoje, faz amanhã e avalia o resultado. E a Cris e o Campanholo esclarecem as dúvidas o tempo todo, nota 10. Eu acho que eu fiquei vermelho aqui, deixa eu mexer um pouquinho na câmera aqui. E aí a Cris está assistindo a gente também, disse assim: adoro esse tipo de serviço de preguiçoso. Fazer processo é serviço de preguiçoso, pô. Faz uma vez e não precisa mais fazer. Que legal. Vai lá, Márcia, conta pra gente aí como é que você fez para inovar os processos. Olha, é bacana porque na realidade é bem isso que foi falado, né? A gente cria os processos, né? Cria aquele processo e não precisa mais tu te preocupar com aquilo, porque realmente a pessoa vai estar. E é aquilo que a gente fala, o óbvio, né? Mas o óbvio também tem que ser colocado lá. Por quê? Porque é o passo a passo daquele trabalho que vai ser realizado. E a pessoa vai chegar lá, vai ler e qualquer um vai fazer. Não precisamos mais de ter pessoas assim, super-heróis, né? Como vocês dizem. Verdade. Não precisamos. Precisamos de ter processos padronizados, né? E a nossa empresa realmente vai se replicar, como o Roberto falou. Que bacana o que ele falou. Então, nesse momento, eu consigo aprender aí com meus colegas muito mais e observar que é isso que a gente está fazendo é o correto, né? As empresas que estão organizadas e a partir, né, de a gente ter feito o empreendedor líder, a gente está muito melhor no mercado. Isso é certo, né? Então, eu vejo, assim, coisas pequenas, né? Eu fiz um checklist para a moça que trabalha, a minha secretária, né? Trabalha no caixa. Ela tem várias funções, mas eu queria que ela fizesse o controle do estoque, né? Do sistema, e aí não conseguia explicar. Eu explicava para ela, falava, mas não. Fiz o checklist direitinho, padrão, bem direitinho. Aí, coloquei tudo. Checklist lá, bem direitinho. Bom, aí ela, em 2, 3 horas, ela organizou tudo. Então, quer dizer, a compra que eu precisava, que eu tinha que fazer, eu coloquei para ela fazer junto com a outra cabeleireira. Elas duas se organizam no momento da compra e fazem. Eu só vou dar ok na hora de fechar o pagamento. Vamos fazer dessa forma ou dessa, o que é melhor nesse momento. Mas então é algo assim que tu tira dos teus ombros, né? Então é prazeroso depois da gente falar isso, porque realmente tem tudo, é tudo de bom. O processo realmente, depois que tu organiza, é para preguiçoso mesmo, não precisa mais tu pensar nisso. É perfeito. Eu realmente estou sempre organizando os processos da minha empresa e inovando, porque, claro, entra um novo serviço, entram novos profissionais e tu tem que estar sempre organizando. Isso aí nunca vai estar, né? Não acaba Até nunca. porque a gente está sempre crescendo. Exatamente, não acaba nunca. Me conta, Márcio, eu queria saber o seguinte, quando esse caso, por exemplo, que você falou, que as compras era só contigo, agora as cabeleireiras conseguem comprar lá. Que sensação deu para você como empresária saber que você não tem mais esse fardo nas suas costas? É uma sensação muito, maravilhoso, porque elas não me perguntam mais. Eu tenho uma sensação de liberdade, né? De saber, olha, tá faltando isso, então pega o sistema lá, né? Imprime lá uma folhinha do estoque, a cabeleireira faz o pedido, vê o que está faltando e bate tudo certinho. Volta e meia chegou, mas quantos descolorantes nós temos lá? Ah, temos tanto. Vou lá dar uma olhadinha no estoque, tá perfeito, tá igual. Então, tem que estar certo, né? Deve estar certo. Então, é uma sensação muito boa. Campanholo é prazeroso, sabe? Chega assim, eu contei isso pro meu esposo, eu disse para ele, ó, daí ele disse assim, nossa, que coisa boa, né? Porque é uma sensação de alívio, né? E realmente as pessoas estão ali e estão comprometidas, mas elas só estão comprometidas porque elas têm os processos e elas sabem o que tem que fazer, né? E elas vão fazer, com certeza, com responsabilidades.
Eu queria dar uma enfatizada nisso que a Márcia falou, porque a Márcia falou da questão do óbvio, né? Que o óbvio também tem que estar escrito. E por que é importante isso? Porque muitas vezes o óbvio é óbvio para a gente, para o colaborador que vai fazer, não. Teve um caso de uma aluna que eu ajudei ela a fazer um processo, ela fazer um POP, né? Que é o Procedimento Operacional Padronizado, e ela estava colocando para a secretária: eu quero que você atenda com simpatia o telefone. E a menina atendia com simpatia, ela atendia assim: alô! Aí ela: pô, mas não é isso que eu quero que se diga o nome da empresa. Então põe no processo. Não, mas isso tem que ser óbvio. Tudo bem, mas é óbvio para ti, mas para ela não é óbvio. Então o óbvio tem que estar claro. Quando está claro, não se discute. É que nem eu perguntar para vocês aqui se essa caneta é bonita ou se é feia. Pode ser que alguns de vocês digam é bonita, outros digam que é feia. Agora, se eu perguntar, ela é cinza, acho que na câmera não dá para ver. Se eu perguntar a cor dela aqui é prata, bom, é prata, não tem discussão. Então, quando está no papel, você não tem essa discussão, está lá escrito, aí não fica o dito pelo não dito. Sabe, Campanholo, que esse ponto do telefone que comentou é algo que me incomodava bastante na empresa e eu sempre tentava resolver com o pessoal exatamente assim, explicando, nunca escrevi, né? Não deixei claro como é que eu queria. Aí chegava: eu quero que atenda assim. E aí o pessoal, para mim era óbvio transferir uma ligação, porque já tenho experiência, trabalhei com um monte de empresas, mas o pessoal não sabia transferir uma ligação. Aí lá ia um funcionário com o telefonezinho na mão carregando e nós tendo uma central telefônica que poderia transferir. E o cara não sabia transferir. E daí chegava um cara novo e eu sempre explicava de novo, explicava, e sempre com retrabalho com isso. Até que, pô, vou colocar no papel, tá dentro do treinamento do cara, tá aqui como é que tu atende o telefone, tu diz o nome da empresa, o teu nome, bom dia, e para transferir é dessa forma. E era um problema que me incomodou por anos. E toda vez eu tinha que explicar de novo, e nunca fui colocar no papel como eu queria de forma clara, né? Esse é um ponto que comentou agora, eu tinha que achar engraçado aqui. Não, mas é real, é bem a realidade, é óbvio para a gente. O que o Roberto acabou de falar, ele estava acostumado com isso e para ele é natural, a pessoa já tem que saber isso. E na prática é isso, a pessoa vem com o telefone, às vezes o telefone aqui, ó, é para ti, tu vai atender, tá tapando aqui, achando que o cliente não está ouvindo. Então, põe no papel. Deixa eu só, antes de passar para a próxima pergunta, ler aqui 2 comentários que o Luiz colocou aqui. O Luiz disse assim: a outra coisa que gostei do treinamento é que não tem arrego. Tanto a Cris quanto o Fernando sou eu, ele insiste em me chamar de Fernando. Que é meu nome, né? Mas é que eu estou mal acostumado que me chamem de Campanholo, né? Mas, enfim. Tanto a Cris quanto o Fernando descem a lenha. Se o cara dá uma chorada, eles vão no rim até a gente perceber onde está o erro. Ele complementou aqui: com os processos, criamos uma espécie de autoajuda para nossos clientes, e com esses processos criados, muitas coisas do dia a dia que gerariam chamados, eles mesmos resolvem, produtivo para todos. Simples assim, né, Luiz? A mágica dos processos. Muito simples. Vamos para a próxima pergunta. Eu só vou agora, eu sei que a gente teria assunto aqui para uma noite inteira para esse bate-papo, mas como a gente está já avançado da hora, eu vou pedir só para dar uma aceleradinha aqui. Que eu queria saber do Elisandro e do Célio agora é o que você tem inovado em sua empresa. Posso, Célio? Pode. Ok, então vamos lá. Um dos setores que nós inovamos na empresa foi o setor de marketing digital. Nós estávamos há 3 anos com a mesma agência, fazendo o feijão com arroz. Eu até não culpo a questão da agência, na verdade faltava muito mais nós assumir a responsabilidade e dar o suporte para a agência. Então, nós estávamos naquele feijão com arroz que vinha rodando, tinha, mas com um resultado muito baixo. Em função da pandemia, é aquela situação, quando a água bate na bunda, a gente procura dar um jeito de aprender a nadar, na verdade. Verdade. Então, nós passamos a cobrar um pouquinho mais da equipe, a buscar novos conhecimentos em cima do ramo. Mantivemos com a mesma agência, porém, passamos a fornecer o material para elas. Mudamos toda a forma de trabalho e passamos a fornecer muito material. E esse material passou a ser trabalhado de uma forma diferente, uma forma mais orgânica, com depoimentos de clientes, com vídeos amadores, que passaram a ter um resultado melhor do que os vídeos profissionais que nós tínhamos. Sempre toda semana com vídeo novo, com produto novo sendo trabalhado.
e criou assim um resultado incrivelmente maior. E que nem eu comentei, continuamos com a agência, eu acho que não era nem culpa da agência. Muitas vezes a agência chamava nós para reunião e nós adiávamos um dia, 2, 3, porque, pô, era algo que para nós não tinha aquela importância. E como nós estávamos afundados dentro do operacional, não se tinha tempo para pensar, na verdade. E então a gente fez algumas mudanças aí que mudou drasticamente a parte de marketing da empresa. E isso tem trazido um resultado bem positivo, principalmente para o setor atual. Que nem o próprio Célio comentou, é uma época aí que todo mundo está chorando as mágoas, no caso, né? E nós, graças a Deus, estamos com um faturamento maior do que nós tivemos em 2019, que foi o maior da história. Na verdade, desde 2012, todo ano a empresa cresce. Independente de crise, disso, daquilo, todo ano a gente tem um pequeno crescimento. E mesmo nesse ano, mesmo com essa situação, apesar de nós ter tido 15 dias ali que a gente faturou muito pouco, que foi quando fechou quase tudo, estamos com um faturamento um pouco maior do que tivemos no mesmo período de 2019. Então, se deve muitas vezes a algumas mudanças, a gente entender um pouco mais que tem que melhorar, na verdade, né? Que legal. Então você inovou a forma de fazer marketing, porque quando às vezes a gente fala em inovação, o pessoal entende, tem que fazer grandes mudanças, trazer um produto com base tecnológica diferente. Mas inovação às vezes está nas pequenas coisas, na forma de trazer o cliente, na forma de atender, na forma de levar o produto. E é fácil inovar, né, Elisandro, quando a gente começa a olhar estrategicamente o nosso negócio. E que legal, Exatamente. cara. Eu fico feliz quando eu ouço esse tipo de resultado. Olha, a gente mexeu um pouquinho aqui no nosso marketing, a gente simplificou, na verdade, e começou a dar resultado. E é isso, cara. O vídeo amador, aquele vídeo mais caseirão, mais simples, ele dá muito mais impacto do que alguém lá enfronhadinho falando um discursinho lindo ali, decorado, né? Legal. Exatamente, exatamente. E de certa forma, hoje no nosso ramo, os produtores mesmo eles têm vários grupos deles. E quando tem um vídeo da propriedade deles, eles disparam para tudo que é lado. E um compartilha, outro compartilha, e vai tendo uma demanda bem maior do que um alcance orgânico muito grande. Claro que se não patrocinar não vai a lugar nenhum, né? Mas acaba tendo um apoio com muito comentário que estimula outras pessoas a visualizar também. Show, excelente. E você, Célio, o que inovou lá? O que a gente está inovando? A gente está buscando experiências com o tempo que a gente consegue não estar no operacional, o que a gente está buscando. Pega os nossos parceiros, vê o que eles estão fazendo, a gente traz para a nossa empresa também o que é possível trazer. Nossos fornecedores, tem multinacionais extremamente grandes que são nossos fornecedores aí. Então, esses caras também já estão muito na frente da maioria. Então, a gente consegue tirar um tempo para chegar lá, conversar com o pessoal, conversar com o vendedor, conversar com o supervisor deles, e a gente tem acesso a isso e trazer oportunidades que eles também nos mostram, né? O que está sendo feito a nível Brasil, o que está sendo feito a nível mundial, onde que a gente tem um campo que pode crescer. Isso que a gente está conseguindo pegar os ganchos para nós conseguir manter a nossa empresa operando na maior normalidade nesse período aqui. Também estudando mais marketing digital, porque a gente nunca fez marketing, ou muito pouco marketing a gente faz por causa desse nosso ramo, que as companhias de seguro nos trazem muito serviço para a gente. Mas nesse período caiu também para eles, a gente acompanha tudo isso. Então a gente agora precisa investir mais no marketing, fazer um marketing, só que a gente precisa saber como fazer para a gente passar para a agência, que nem o Lisandro falou. A agência vai fazer o prático para ti, mas o que a gente precisa fazer, a gente que tem que passar para a agência. Então essa é a nossa oportunidade de inovação agora é ver o que está sendo feito, buscar informações no mercado para a gente conseguir andar com a empresa, né? Aumentar nosso faturamento ainda, que é a nossa meta desse ano, é 20% a mais do ano passado. Tu vê, né, Célio? Coisas simples que fazem a grande diferença no resultado final da empresa, né? E é isso que importa, né?
Você está atento às novidades. E será que você conseguiria fazer isso estando tão preso no operacional, Sérgio? Com certeza não, porque quando a gente preso no operacional, você faz a ligação, por exemplo, vou trabalhar com o fornecedor, eu vou entrar em contato. A gente praticamente não entrava em contato com fornecedores, né? A gente praticamente fazia ou com nossos clientes, que nem a gente tem clientes, companhias de seguro, o que eles estão vendo no mercado agora, para a gente se preparar, né? A gente fala com corretores, como é que está? Baixou 20% a nossa renovação de seguro. Bom, o que a gente precisa se preparar? Qual é o ramo qual que é o padrão, o nicho de mercado de vocês que baixou? É alto padrão, baixo, médio padrão, baixo, o padrão de carros populares, né? A gente trabalha com carro. Não, popular. Bom, então isso aqui a gente vai conseguir vender mais particular e menos para o seguro. Então, nós vendendo mais, a gente vai faturar mais porque o seguro nos paga mais apertada a margem. Então, isso também ajuda bastante. Então, a gente, agora tu vai investir mais nesse nicho aqui. A gente vai estar com estoque mais voltado para um nicho de padrão de carros, né? Entendi. Essa aqui é a parte que você inova, que você pensa, que você consegue visualizar e ganhar, né? Que você consegue ganhar dinheiro. Perfeito. Sensacional, cara. Isso aí, coisas simples, né, cara? Coisas simples que, se repetidas com constância, fazem a diferença lá na frente. Deixa eu só ler aqui, tem mais 2 comentários. A Cris pediu para botar o Luiz no Zoom aqui com a gente, mas aí no improviso ele vai me bater se eu fizer isso aqui. E o Luiz escreveu aqui de novo, então, odeio fazer processo. É uma das coisas mais chatas que já vi na minha vida. Mas o resultado que eles trazem simplesmente fazem a parte chata passar batida. Olha, achei muito bem colocado, quase uma filosofia aqui. Eu vou perguntar aqui para o Roberto e também para o Elisandro, como é que você fez para vender com regularidade? Eu sei que o Roberto tem uma história bem legal lá, ele passava por um pepino, né, Roberto? Verdade, verdade. A gente trabalha na área agrícola, tem a questão da sazonalidade, né? As negociações, elas ocorrem com picos na colheita da soja, na colheita do trigo, elas têm um problema da sazonalidade das negociações. E aí, nós criamos ali uma máquina de vendas, né? Uma máquina de vendas, o companheiro me acompanhou ali, me ajudou, para a gente criar essa máquina de vendas, em especial criando metas para a equipe e mostrando para eles que é possível alcançar essas metas, mostrando para eles qual a forma, quais os clientes, em qual nicho de mercado atuar naquele momento. E isso ajudou bastante para nós, porque a gente tinha esse problema aí que ficava, em determinados momentos, com as vendas lá embaixo, né? Hoje a equipe está focada, até eu vi o rapaz comentando, eu vi ele comentando também, o Elisandro, né? O mercado agrícola, ele ainda bem sofreu menos com esse problema da pandemia, da crise. Mas, assim, a nossa empresa, nesse último mês, a gente teve o melhor mês de maio, tá? O melhor mês de maio dos últimos 6 anos. Então, a gente percebe que, enquanto está uma situação que para alguns está muito difícil, para nós, por conta de toda essa organização, tudo que nós fizemos, a gente teve o melhor resultado da história. Né? E isso é muito bom. Né? E isso demonstra que essa organização, ficar no estratégico, identificar com a equipe onde atuar, em que áreas a gente vai bater, em quais nichos de clientes nós vamos trabalhar. Isso mostra que é possível mesmo enquanto maior parte aí dos empresários está com problema, nós estamos mantendo o nosso número de vendas, né? Que legal, cara. Porque você conseguiu, em cima dessa máquina, atribuir metas para cada um da equipe, né? Não só meta de venda, mas também meta de como eles vão chegar naquela venda. Exatamente, não, mostrando treinamento, mostrando como fechar o negócio de uma forma eficiente, como atender bem o cliente.
Imagina que eu tenho um funcionário que está conosco já há bastante tempo, tá? Que é de confiança, é um rapaz que está com bastante tempo, e assim, ó, nesse último mês, é vendedor, né? Nesse último mês, ele fechou 4 vezes a média dele de negócio. Foi o melhor mês dele de negócio. E ele também está satisfeito porque nós trouxemos para ele formas de ser mais eficiente para ele, né? E os vendedores são comissionados, né? Então, a equipe toda se percebe essas diferenças, percebe o que a gente tem feito, e a equipe toda tem um resultado melhor, né? Então, o rapaz já tinha um histórico conosco, ele sempre, hoje, fez 4 vezes o que ele fazia. Imagina? Olha só, 4 vezes a mais. Que resultado, hein? Sensacional. É de arrepiar ouvir um resultado desses, na verdade, numa época dessas. Exatamente, assim, onde pode perceber que o processo ajuda, né? Em especial para quando a gente tem, senão a gente depende muito de pessoas, né? Eu dependia muito de um vendedor que trouxesse junto uma boa bagagem de vendas. Hoje eu mostro para ele todos os processos, etapa a etapa do processo de venda, e ele tem um resultado melhor, mesmo não sendo tão experiente. Esse vendedor que eu estou falando começou conosco com 18 anos, né? Hoje está fazendo hoje tem 22 anos que tá ali, né? Elisandro, quer falar um pouquinho sobre isso? Como é que você fez para ter essas vendas com regularidade? Vamos lá, sim, com certeza. Conforme o Roberto comentou, o nosso setor é o que menos sofreu na pandemia, né? O que está rodando quase que normal, vamos dizer assim. Mas o que nós estamos fazendo já faz um certo tempo é treinar a equipe. Nós tinha até bem pouco tempo, a Haramac tinha até bem pouco tempo, cada vendedor vendia de um jeito, vendia do seu jeito, na verdade. E hoje nós estamos tentando padronizar para todo mundo ter o mesmo atendimento, todo mundo saber se portar de uma forma parecida, para que se num evento, principalmente numa feira, se o vendedor X ou Y atender, se da mesma forma que o vendedor da região vai dar sequência depois. Então, tem melhorado um pouco essa questão de padronização. Passamos a utilizar também as feiras, que é um momento em que a gente está ali o dia inteiro atendendo, terminava o dia, trabalhar pelo menos 1 hora com toda a equipe, trocando informações, fazendo um diálogo bem construtivo. E daí, nesse ponto, nós temos percebido que os vendedores mais antigos, de maior experiência, eles têm muita experiência para passar para quem é mais jovem. E do mesmo jeito que os mais jovens, geralmente, eles têm mais conhecimento digital, principalmente. Eles têm mais facilidade com algumas áreas que as pessoas de maior experiência não têm. Então, é uma troca de informações que é bem importante, que traz resultado e que, principalmente, unificou a forma da equipe trabalhar. Também, em função da pandemia, nós estamos fazendo toda segunda uma reunião, toda a equipe, através do Zoom, no caso, e dentro disso troca-se informações, aqui está ruim, aqui está bom, tive tal problema, tive tal facilidade, e façam que a equipe puxe para cima, na verdade, né? Passa a régua, vamos dizer assim, vai subindo o nível. Então, mais que tudo, a gente está tentando treinar e padronizar a equipe. Claro que não está nem perto do que o Roberto desenvolveu na empresa dele lá. Com certeza eu quero participar quero ver o trabalho de vocês aí. Roberto, acho que vamos cobrar essa live, né? Meio a meio, o que tu acha? Vamos cobrar. Vamos cobrar. Legal, Elisandro. Cara, sensacional isso aí. Você realmente está mais próximo do teu vendedor, treinando ele, tendo esse contato. É uma época, assim, que, queira ou não queira, embora a agricultura não tenha, como você mesmo falou, não tenha sentido tanto, eu tenho certeza que as pessoas, elas sentem isso, elas sentem esse impacto, porque o vendedor, ele está na rua e normalmente ele chega no cliente para quebrar o gelo, ele pergunta como é que tá os negócios, né? E ele não tem ouvido coisa boa, eu imagino. Exatamente. Né? Agora, como você está... Oi. Desculpa, pode dar sequência. Até nós tivemos o caso de um colega em específico que ele é do grupo de risco e ele ficou aí quase que 60 dias afastado. E deu para perceber nele que ele, faltou pouquinho até para entrar em depressão, na verdade. A gente sentiu que ele recuou, que ele estava com muito medo, principalmente de começo, na verdade, né? Mas continuou trabalhando de casa, ligando, fazendo um trabalho diferente do que ele fazia. E o resultado quase que não mudou. E ele mesmo, nas reuniões, comentou: eu aprendi uma nova forma de trabalhar. Eu acho que vou ser mais produtivo quando voltar
para o campo. Não vou só visitar. Além de visitar, vou trabalhar muito mais a área digital, muito mais telefone, WhatsApp e assim por diante, no caso, né? Exatamente. O que acontece, né? A gente começa a ver essa situação que a gente está vivendo faz com que a gente passe a experimentar algumas realidades, algumas coisas que até então a gente às vezes nem conhecia. E quando você vê algo que é bom, você não tem como desver, né? Não tem como parar de gostar. É tipo, eu gosto de comparar assim a pessoa que está andando de ônibus, aí ela vai lá e compra o primeiro carro dela. O primeiro carro que ela compra, às vezes é um Fusquinha, é um carrinho 1.0 e tá louco de bom, não precisa ficar na parada de ônibus. Só que dali a pouco ela quer algo mais, ela sente que ali está passando calor, ela já quer um carrinho para ar-condicionado, um câmbiozinho automático. E depois que ela entra para isso, dificilmente ela volta lá para o mecânico sem ar-condicionado, porque é uma realidade que ela viu. E a tecnologia agora, essas mudanças estão fazendo a gente ver isso. Reuniões por Zoom estão cada vez mais frequentes e tem muita empresa que vai manter isso. Tem muitas pessoas que vão manter isso com uma certa frequência. Então, as empresas elas precisam estar atentas a isso, precisam estar se inovando e se reinventando todo dia, com base nisso, enxergando aonde está meu cliente, aonde que ele está indo, como é que ele quer comprar, como é que ele quer me contatar, e tem que saber aproveitar isso. Última pergunta, então, para a gente não se estender demais aqui, eu queria perguntar para a Márcia aqui, e o Roberto, se não estiver muito cansado, vou deixar a Márcia primeiro, que o Roberto também já falou bastante. Mas fica à vontade também, né, Roberto? Como é que você tem conseguido priorizar o estratégico lá na empresa? Eu tenho me organizado, né, organizado a minha agenda e fechado alguns horários para pensar no estratégico. Então, eu estou criando novas formas, né, dentro de pesquisas, junto com os clientes, de como que a gente vai curar a dor do nosso cliente, né? Então, naquele momento que a gente está no estratégico e está pensando, né, em como criar novos serviços e como chegar mais próximo dele através das redes sociais, né, do digital, e como que a gente vai fazer isso, né, na nossa prestação de serviço. E também chamo a minha equipe, né, para que juntos, é bem como agora ele comentou algo que ele falou bem legal, que eu achei interessante. Nós não estamos, né, muitas vezes a gente não está tão ligado no digital, né? Uhum. E aí, tu conversa lá com um menino de 18 anos, como eu tenho um cabeleireiro lá. Nossa, eles são extremamente digitais, é uma loucura. Então, é muito bacana essa troca de informação. E o quanto nos ajuda. Então, eles trazem todo esse conhecimento digital para dentro do salão. Então, a gente fortalece as relações digitais na internet, fortalece a venda no Instagram. Então, é muito bom. Então, nesse sentido, assim, a gente trabalha a parte estratégica, junta a equipe junto conosco e determina como é que a gente vai melhorar isso. Acho que está sendo muito bacana, está sendo muito proveitoso. Então, você consegue separar horários específicos que você se fecha lá e só foca no estratégico. Sim, só foco nisso. E a equipe sabe disso, sabe desses teus horários e respeita isso? Sabe disso. Eu tranco a minha agenda, chego mais cedo, fico 1-2 horas, né? Dependendo do que eu tenho para organizar naquele dia. E, no mínimo, 2-3 vezes por semana eu tenho feito isso. E tem sido muito bacana, muito prazeroso. Legal. Muito importante, né, para a empresa. Legal. A grande verdade é que quanto mais tempo a gente consegue dedicar para o nosso estratégico, menos no operacional eu vou estar lá na frente, né? Com certeza. Joia. Com certeza. E você, Roberto, como é que faz isso? Roberto hoje já deve estar cansado de tanta pergunta. Hã? Da mesma forma, eu também hoje tenho 80% do meu tempo no estratégico, inclusive tenho conversado muito sobre processos, como organizar. Quanto por cento, Roberto? Também. Como? Quanto por cento? 80% do meu tempo hoje é no estratégico. Estou com inveja de ti, Roberto. Estou com inveja de ti. Falo muito com o meu supervisor sobre organizar e processos, ao ponto que para ele também
isso aqui temos que criar um processo, temos que criar um processo. A gente hoje estamos viciados em criar processo. Olha Como só. diz a Cris aí, nós somos os preguiçosos que queremos criar um processo para não ter que repetir uma explicação 2 vezes. Olha aí, que legal, cara. Na verdade, você criou a cultura do processo lá, Roberto. Tudo tem que criar um processo. Um detalhezinho, tem que criar um processo para não ter que repetir essa explicação aqui de novo. Entendeu? Que legal, que legal. É a melhor coisa que tem, a melhor coisa que existe para uma empresa sem dúvida. É ficar dependente de processos. Eu acho que a Márcia comentou antes, eu até passei batido aqui, a Márcia comentou a questão dos super-heróis, né? Isso é uma brincadeira que eu faço, na verdade, porque quando uma empresa... Existem 2 formas de você ter uma empresa. Uma é quando a empresa depende de supermentes, né? De super cabeças. Precisa de um bom vendedor, um bom financeiro, um bom técnico. Eu brinco que é como se você precisasse da Liga da Justiça lá na empresa. Lembra do desenho, né? Do filme, a Liga da Justiça? Você tem que ter o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Batman, tem que ter sempre os melhores. E quando um desses melhores sai, tu tá lascado, porque é um problemão. Você não acha outro super-herói, não é tão fácil. Agora, quando você tem processos, você só precisa de um super-herói, que é o Batman. Porque o Batman não tem superpoder nenhum. O Batman tem um cinturão lá de utilidades. Tem um gancho para ele escalar, tem uma rede para prender bandido, tem um repelente de tubarão, se ele cair no mar e vier uns tubarão atacar. E o processo é isso. O processo ele dá para a pessoa superpoderes que a pessoa não tinha. Então, quando tem processos, você consegue ter pessoas mais simples trabalhando na empresa, pessoas que se sentem mais seguras, se sentem confiantes naquilo que estão fazendo porque tem algo que guia. E as pessoas adoram isso. Deixa eu só ler 2 comentários aqui. 3, na verdade, da Cris. A Cris diz que não existe faculdade de empresário, mas tem método que tem o nome e sobrenome, empreendedor ou líder, verdade. E a Cris disse, eu não posso entrar ao vivo nessa live porque a emoção me pega. Eu estou me contendo aqui, Cris. Parabéns por aplicarem o método, parabéns. Processo é remédio, ela comentou. Legal, legal. Faço delas as minhas palavras. Eu não sou tão bom com as palavras quanto a Cris, então eu vou assinar embaixo o que ela disse. Pessoal, para a gente finalizar aqui, eu queria que cada um de vocês desse um recadinho final aqui para aquele empresário que está nos ouvindo, ou ao vivo, ou gravado. O que vocês aconselhariam eles a fazer para que eles também possam, assim como vocês, trabalhar menos e a empresa deles render mais? Vou começar pela Márcia, que as mulheres primeiro, sempre, né? Obrigada. Bom, eu digo assim, que as pessoas se organizem, né? Organizem as suas empresas, né? Não fiquem na mão de pessoas, e sim de processos. Isso aí. Busquem, isso é bacana, né? Olha só que legal. Nossa, filosófico, né? E busquem empreendedor líder, porque realmente é um divisor de águas, porque as pessoas aprendem a fazer, aprendem a delegar, né? E as pessoas não precisam realmente de ter super-heróis dentro das suas empresas, mas sim de pessoas simples, né? Mas que executem os processos que a empresa quer, né? Essa é a chave. E que realmente esses empresários eles consigam buscar esse conhecimento, porque sem ele a gente não consegue fazer nada. A gente precisa realmente de buscar esse conhecimento. E eu agradeço muito ter passado pelo empreendedor líder, porque foi realmente algo que mudou muito a minha vida. Senão eu estaria lá no operacional até hoje, cortando até os dedos, né? De tanto cortar cabelo. Então hoje eu estou numa situação muito melhor e agradeço a ter tido esse conhecimento. Foi muito importante. Nossa, eu que agradeço ter feito parte disso, Márcia, porque você não tem ideia. Isso, para mim, assim, é o melhor pagamento que você pode me dar, é você aplicar e você ter resultados. Isso me deixa muito feliz, muito honrado, na verdade, em fazer parte dessa tua história. Gratidão. Da mesma forma. Vamos lá, quem quer falar depois da Márcia? Na ordem anterior, acho que era eu. Vamos. Então, Pode ser? Pode continuar? Vamos seguir a ordem. Boa ideia. Tinha até esquecido. Vamos embora. Quanto a conselho, eu acho que, primeiro de tudo, é trabalhar muito mais no estratégico, né? Que, infelizmente, a gente trabalha muito operacional e esquece o estratégico.
E o segundo ponto é não terceirizar a culpa, porque a gente tem o costume de tudo que é errado, a culpa é do outro. E quando a culpa é do outro, a gente não tem como resolver ela, não resolve e a empresa continua a trancos e barrancos, no caso, né? E, além disso, claro, se puder fazer o curso, vai ajudar muito a trabalhar no estratégico, que é fundamental. É os conselhos que tem aí. O pessoal que está ouvindo vão achar que eu estou pagando vocês para falar isso. Não, Não precisa. na verdade já pagou, na verdade, né? A gente já teve o nosso resultado aí que tá bom demais, É, né? O resultado privilégio. já tá tendo ainda, na verdade, né? Valeu, Lisandro. Muito obrigado. Acho que é o Roberto agora, se eu estou lembrado da sequência, ou é o Célio? Me esqueci. Pode ser, pode ser. Então vai lá. Bom, eu recomendo para outros empresários, em especial nesse momento de crise que nós estamos passando, dificuldades, né? De outros setores, o agrícola ainda bem está indo, está trazendo bons números agora, está muito bem com o dólar em alta. Mas assim, eu recomendo que organizem seus negócios, que organizem suas empresas, né? E este é o momento de crise, de investir nisso. Eu fiz esse investimento no treinamento um pouco bem antes da crise e fico bastante contente porque me ajudou a superar ela com uma tranquilidade maior, ou melhor, até ter bons números mesmo durante a crise, né? E isso me traz uma certa tranquilidade. Mas assim, não espere que vai ser fácil, não espere que vai ser tranquilo. O empreendedor está acostumado já a tomar paulada, a ter dificuldades, a chegar ao final do mês e ficar preocupado com pagar os funcionários, pagar o aluguel, pagar suas despesas. Então, assim, durante um tempo o cara vai ter um treinador que vai cobrar, que vai ser duro, que vai te cobrar que tu traga o resultado da semana passada, vai se sentir na escola com tema de casa para ter um resultado, mas assim, é interessante que depois de passar por isso ele percebe por que não fiz isso antes. E inclusive eu tenho esse sentimento mesmo. Minha empresa tem bastante tempo já no mercado e penso por que não fiz um treinamento nesse sentido antes? Poderia estar colhendo há mais tempo o resultado de estar melhor treinado, melhor preparado, porque nós como empreendedor sabemos fazer e às vezes não sabemos como administrar e controlar o nosso negócio. Mas antes tarde do que nunca, né, Roberto? Sem dúvida, sem dúvida. É verdade. E às vezes até as pessoas ficam bravas. Pô, mas eu vou lá no treinamento, os caras me cobram, os caras dizem que tá errado. Se o cara espera um treinador bonzinho, não é aqui, não, né? Esse cara é duro, cobra tema de casa, faz o cara se sentir assim, ou vai ou racha. Mas é isso aí mesmo, é para poucos. Empreender não é para qualquer um também. Não é para qualquer um, exatamente. Isso é importante que você falou, Roberto, porque o que acontece? Muitas pessoas esperam aquele momento que eu chego lá e digo, pessoal, para você resolver o problema na tua empresa é o seguinte, tu pega a varinha mágica, chacoalha assim 3 vezes e diz tais palavras. E, cara, eu adoraria ter essas palavras mágicas, porque eu acho que eu ia ficar bilionário, trilionário, né? Mas a verdade é que elas não existem. O que existe realmente é fazer, né? É método, é fazer uma sequência. E tem que ser feito, não tem jeito. Célio, recadinho final, Célio. O recado final é os empresários buscar sempre conhecimento, né? Por exemplo, a gente tem aqui os empreendedores líderes sempre estão conversando um com o outro. Você tem ideias, então pega o gancho de um, pega o gancho de outro, pega o que um está fazendo na empresa dele, traz para a minha empresa. Isso é uma coisa muito legal que a gente tem dentro da família que a gente montou aqui, né? Você puxou essa família aí, a gente está colhendo os frutos disso. Outro recado que eu tenho é que não esperem a coisa cair do céu, busque conhecimento. O mercado mudou, quem era acostumado a fazer daquele jeito, pode ter certeza que daqui para frente também não vai ser mais daquele jeito que vai fazer. Vai ter que mudar, vai ter que buscar coisas novas no mercado. E esse treinamento do Viva Positivamente aí, ele é uma coisa prática, é fácil. Eu fiz outros já na minha vida empresária aí.
Eu me arrependo a minha empresa tem 5 anos de não ter começado lá, antes de abrir empresa, ter buscado conhecimento do empresário, porque é diferente você Exatamente. fazer, é diferente de você fazer do que você ser empresário. É duas coisas diferentes. O fazedor, tem alguém acima de você que está pensando. Quando você é empresário, você tem que pensar e alguém tem que fazer para você. Não é porque você pensar e fazer, você não vai chegar num período que ou vai estancar ou você vai começar a decrescer, na verdade. Não tem como uma empresa que ela estabiliza ou ela estanca o crescimento dela, ela tem data marcada para ela morrer também. Uma empresa que ela vai perder o mercado, não tem como crescer, não tem ambição, não sabe onde quer chegar. Tem aquela historinha que o Campa também fala, né? Que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. É verdade, qualquer destino tá bom, né? É isso aí. Então, essa é a minha dica, buscar conhecimento, fazer acontecer, não vá buscar conhecimento com quem é bonzinho também, é bem isso aí. Ser cobrado por isso, porque a vida do empresário, se alguém não cobrar a gente, o próprio mercado vai cobrar a gente no futuro. Lá fora o mundo é mais cruel, né, Sérgio? É isso aí. Que bom se a gente conseguisse acertar sempre e aprender sempre com o erro dos outros, mas geralmente a gente aprende quando dói na carne, né? Com certeza, né? Oi? Roberto falou alguma coisa? Não, concordei com o Célio, exatamente isso, né? O mercado não perdoa. É mais cruel que o Campa cobrando. O mercado dói mais. Não, mas é ali, parelho os dois. Márcia, Célio, Elisandro e Roberto, assim, ó, eu quero agradecer de coração mesmo vocês estarem doando o tempo de vocês, o tempo que vocês poderiam estar com a família. Você que assistiu aqui ao vivo, aqui conosco também, muito obrigado. Você que assistiu a gravação também, a gente fica à disposição, eu, a Cris, a Viva Positivamente. Qualquer dúvida que você tiver, coloque aqui nos comentários, mesmo que você está assistindo gravado, a gente vai fazer o possível para tentar te ajudar da melhor forma possível. Então, quero agradecer a participação de todos aqui no evento, quero deixar o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente.